Acompanhe em Joel, louvado seja o santo nome do Senhor, Joel 29. Mas lá em Joel 29, 28, 29, nós vemos a promessa do Pai. Louvado seja o santo nome do Senhor. A promessa que todos seriam cheios do Espírito Santo. A promessa que toda a carne seria cheia do Espírito Santo. Jovens, crianças, louvado seja o santo nome do Senhor, idosos, adultos, todos seriam cheios do Espírito Santo. Mas nós vemos também na Joel, louvado seja o santo nome do Senhor, que aquele povo era um povo que estava passando por dificuldades. Era um povo, louvado seja o santo nome do Senhor, que a sua colheita estava sendo atacada pelos gafanhotos. Era um povo que a sua plantação estava sendo assolada pelas chuvas e estava faltando, louvado seja o santo nome do Senhor, alimento. Mas o profeta Joel profetizou para aquele povo, e ele também falou que ia ter um derramamento do Espírito sobre aquele povo, se eles se compadecessem, se eles quebrantassem seu coração, se arrependessem e o pecado fosse tirado do meio deles. E é isso que o povo fez, porque eles acreditavam na salvação. E nós não somos diferentes. Nós temos que fazer a mesma coisa, nos arrependermos e entender, louvado seja o santo nome do Senhor, que quando nós colocamos o nosso coração, como foi colocado aqui, falando que o coração foi colocado no altar, nós também temos que fazer isso, rasgar o nosso coração, não as nossas vestes, mas o nosso coração na presença do Senhor, para que o derramar do Espírito Santo seja completo. Louvado seja o santo nome do Senhor. E quando eu venho para Lucas, louvado seja o santo nome do Senhor, Lucas 24, 49, nós vemos Jesus falando com os discípulos. Jesus ressurreto. Jesus, um pouco antes, tinha sido morto, tinha sido crucificado, morto, mas ele ressuscitou. Mas quando ele chegou perto dos discípulos, ali em Lucas 49, 24, os discípulos estavam com o coração triste. Muitas das vezes nós estamos assim também, como os discípulos, com o nosso coração triste, com o nosso coração achando que não tem mais jeito, porque eles estavam ali sabendo que o mestre tinha partido. Eles sabiam da promessa, mas o coração estava lá, entristecido. Tanto que no capítulo 23 tem 2 discípulos que estão indo embora para Emaús, porque não acreditavam mais. E muitas das vezes nós estamos dentro da igreja e não acreditamos mais que o Senhor pode fazer, que o Senhor pode nos transformar. Não acreditamos na transformação, porque aquilo que nós acreditávamos estava morto. Mas Jesus tem uma palavra para mim, para você nessa noite. Que você acha que morreu, vai ressuscitar. Basta você crer, basta você confiar, louvado seja o santo nome do Senhor. Tinha 2 discípulos que estavam indo para Emaús, e quando eles estavam descendo, louvado seja o santo nome do Senhor, Jesus foi com eles e foi conversando com eles e foi falando com eles. E Jesus perguntou: por que você está triste? Por que vocês estão tristes? Porque o meu mestre morreu, agora não tem mais jeito, não tem mais solução. Mas Jesus começou a falar que o mestre precisava obedecer. E no partir do pão, quando o mestre estava com eles na casa, os olhos deles foram abertos. E nessa noite Deus quer abrir os nossos olhos espirituais, abrir o nosso coração, para entender que só é Ele na nossa vida. Louvado seja o santo nome do Senhor. O mestre, no partir do pão, os olhos deles foram abertos, e quando eles viram Jesus, eles entenderam que Ele estava vivo, que o nosso Senhor é vivo, o nosso Redentor é vivo. E muitas das vezes nós precisamos cantar uma música e nós esquecemos que Jesus vive, porque Ele vive, posso crer.
mesmo. Era um lugar onde Jesus tinha sido crucificado, morto. E as esperanças deles estavam perdidas, porque o mestre não estava mais lá. Jerusalém naquele momento era um lugar de dor. Mas eu falo para você que Jerusalém não é um lugar de dor. Jerusalém é o lugar da presença do Senhor. Jerusalém é o lugar que você tem que estar. Jerusalém é o lugar onde você tem que dobrar os seus joelhos e clamar ao Senhor. Eles estavam lá para falar com os discípulos, e de repente, quando os discípulos estavam ali, Jesus entrou na casa e falou: paz esteja contigo, paz esteja convosco. Ele entrou no meio dos discípulos: paz esteja convosco. Essa noite Deus quer te dar paz. O próprio Jesus fala: paz contigo. No Pai, seja o santo nome do Senhor. Ele traz paz. Quando nós estamos na presença dEle, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós temos paz. Mesmo passando por tribulação, mesmo passando por dificuldade, Ele nos traz paz. Jesus estava no meio. Os discípulos, quando viram Jesus, se alegraram. Não acreditavam no que estava vendo. Eles se alegraram. Eles falaram: esse é o mestre. O mestre falou: não, sou eu mesmo. Olha as minhas mãos. Olha as minhas marcas. Se vocês não acreditam ainda, dá alguma coisa para comer. Eles trouxeram peixe e um favo de mel, e o Senhor comeu com eles. E Ele explicou para os discípulos, louvado seja o santo nome do Senhor, que Ele precisava passar por isso. Isso já era profetizado, louvado seja o santo nome do Senhor, no Antigo Testamento. Isaías profetizou, Joel profetizou o derramamento do Espírito. Muitos profetas falaram de Jesus, mas Jesus estava ali, louvado seja o santo nome do Senhor, falando com os discípulos naquele momento. E Ele disse: paz contigo. Convinha que eu viesse padecer todas essas coisas, louvado seja o santo nome do Senhor, para que tudo fosse cumprido. Louvado seja o santo nome do Senhor. E Jesus fala aqui com eles, diz assim: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. Para quê? Para que os discípulos e para que nós, louvado seja o santo nome do Senhor, em seu nome pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Não saia de Jerusalém. Não saia da presença do Senhor. Fique em Jerusalém, para que você seja revestido de poder. Você quer ter poder? Seja revestido dele. Você quer louvar? Seja revestido do poder de Deus. Quer pregar? Seja revestido do poder de Deus. Quer uma oração que você vai interceder? Seja revestido do poder de Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Não saia de Jerusalém. Não saia. E os discípulos não saíram. Mesmo eles ali entendendo que era um lugar que era difícil, eles estavam sendo perseguidos pelos doutores da lei, pelos fariseus, pelos saduceus. Eles não eram nem de Jerusalém, eles eram galileus. Muitos queriam ter voltado a fazer a mesma coisa, e isso acontece dentro da igreja. Quando nós somos abatidos, às vezes nós queremos parar, nós queremos desistir. Pedro e João voltou para pescar, mas Jesus os trouxe de volta, porque Ele quer que nós fiquemos em Jerusalém. Nós fiquemos. Louvado seja o santo nome do Senhor, para nós sermos revestidos de poder. Eu vou contar um testemunho, louvado seja o santo nome do Senhor, de quando eu comecei a minha caminhada. Quando eu me converti. Eu me converti numa igreja doutrinária, uma igreja do uso e costume, que eu necessitava tirar tudo de mim, que às vezes a gente precisa tirar tudo para entender a vontade do Senhor. E
acho que é as irmãs do coque. E quando as irmãs estavam orando, louvando, davam um testemunho. E falavam assim: eu choro quando ouço uma música. Eu choro quando eu dobro os meus joelhos e sinto a presença do Senhor. Eu choro. E eu ficava olhando para eles, bem no comecinho, sabe? Deus, eu quero ter o que elas têm. Por que eu não tenho? Eu falava isso comigo. Eu falava: Senhor, eu quero ter essa unção. Senhor, eu quero ter esse poder de interceder, de orar, de louvar, de falar a palavra do Senhor. Louvado seja o santo nome do Senhor. E eu tinha esse desejo. Eu sei que quando nós aceitamos a Jesus, Ele, o Espírito Santo já está conosco. Mas nós temos que ser revestidos do poder do Espírito Santo. Aleluia. E ali eu fiquei pedindo para Deus e não entendia. Mas aconteceu um fato comigo, louvado seja o santo nome do Senhor, que eu fui acometida de um nódulo canceroso no meu sêmen. E a minha filha, minhas filhas, eram menores de idade. E minha filha também tinha se convertido, e a outra ainda estava longe da presença do Senhor, mas pela honra e pela glória, hoje eu e minha casa servimos ao Senhor. Minhas filhas louvam, elas ministram louvor, mas também netinha. Então a gente tem que engrandecer sempre o nome do Senhor, E fui para os plantadores de cana, porque eu fui chamada lá quando eu recebi o exame. Fui chamada lá nos plantadores. Naquela época era tudo lá nos plantadores, não tinha nem esse novo hospital que tem na Agonia. E eu fui, o médico queria falar comigo, eu já sabia que estava com esse nódulo no seio, e era um nódulo maligno. Minhas filhas menores, aquilo bate um desespero, porque quando você se vê diante de uma doença, e vê a sua família, você fala: o que vai ser? Às vezes a gente acha que nós somos imortais, sabemos que somos mortais, mas a vida eterna nós vamos ter lá. Glórias a Deus. E eu fui muito abatida. Entrei no consultório médico, louvado seja o santo nome do Senhor, com todos os exames. Me pediram para fazer aquele exame de mamografia. Quem já fez sabe que é uma delícia, está fulminado lá. Mas fiz o primeiro exame e a enfermeira levou até o médico. E eu ali fiquei sozinha na sala. E ali mesmo, onde eu estava, eu dobrei os meus joelhos e comecei a falar com o Pai. Comecei a pedir ao Espírito Santo a acalmar. Do meu jeito, que eu não sabia. Era bem no começo da conversão. Mas ali eu dobrei os meus joelhos no chão e comecei a falar com o Pai. Falei: Pai, eu não aceito. Espírito Santo, cuida de mim, porque eu ainda tenho filhas pequenas, eu necessito de Ti. E a enfermeira voltou com o exame e falou assim: olha, dona Silvana, vai ter que fazer outro, porque está meio borrado. Fiz outro exame. Ela voltou, o médico levou até o consultório do doutor que estava me atendendo. Voltou, pediu para fazer novamente o terceiro exame. Eu falei: mas o que está acontecendo? E toda vez que ela ia até o consultório médico, eu dobrava o meu joelho no chão. E a minha filha, que tinha há pouco tempo também se convertido, estava orando no carro o Salmo 23. Nós ficamos ali, em espírito, nós duas. E, para resumir, eu fiz esse exame 5 vezes no mesmo dia. Muitas das vezes as pessoas falam: esse testemunho não é verdadeiro. Às vezes a máquina estava quebrada, por isso que você teve que fazer 5 vezes o mesmo exame. Mas eu fui chamada até o consultório médico e estava lá todos os meus exames daquele dia. E o médico falou assim: dona Silvana, eu não sei como explicar. Você no primeiro exame estava com um nódulo grande. Estava bem embaçado, mas era grande. Mas até o final, esse nódulo sumiu. Não tinha mais nada. Não tinha mais nada. Nada do meu seio estava perfeito. Não tinha doença, não tinha mais nada. E eu acredito que ali naquela
sair de Jerusalém não está. Você tem que ficar na presença do Senhor. Você tem que cantar o hino e usar o Senhor e glorificar Ele todo o tempo. Nós sabemos que os discípulos obedeceram ao Senhor. Desobedeceram ao Senhor. Ficaram em Jerusalém. A princípio nós vimos a palavra que diz que tinha 500. Mas lá naquela casa 120 foram cheios do Espírito Santo. Aí eu fico imaginando, louvado seja o santo nome do Senhor, 120 em oração, 120 em louvor, 120 esperando a promessa. E qual é a promessa? Foi falado lá em Joel, a promessa: eu vou derramar o meu Espírito sobre toda a carne. Essa é a promessa. E essa promessa nos alcança hoje. Deus quer te mexer, quer te dar poder, mas basta você crer na promessa. Eles ficaram lá em oração e de repente a casa se encheu. Um vento impetuoso encheu a casa e foi repartidas línguas de fogo sobre aqueles 120. E não é diferente. Deus quer te dar poder, quer te dar fogo do Espírito Santo. Seja cheio de poder. E aquele povo estava lá, louvado seja o santo nome do Senhor. Estavam com medo, estavam escondidos. Mas quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles foram pregar a palavra. Foram impetuosos, não tiveram medo. Deus está falando nessa noite para mim, para você: não temas, porque o que você tiver que falar, eu vou te encher para fazer. Eu vou te encher para fazer. Não temas, não tenha medo. 120 foram cheios do Espírito Santo. 120. E Pedro, louvado seja o santo nome do Senhor, Pedro saiu e foi falar com aquele povo que estava lá. Aquele povo estava lá para Pentecostes. Louvado seja o santo nome do Senhor, para a festa de Pentecostes. E tinha muitas línguas, pessoas com muitas línguas diferentes, muitos idiomas diferentes. E Pedro, louvado seja o santo nome do Senhor, foi até eles e começou a levantar a sua voz. Eram todos os judeus e todos os habitantes que estavam ali, de todas as línguas. E muitos falaram das pessoas que estavam lá, que estavam embriagadas. Muitas das vezes vão falar de mim que você é. Vão falar: por que vocês estão indo na igreja? Falaram deles que eles estavam bêbados. Vocês estão indo na igreja para quê? Parece que sua vida não muda. Você sempre está em tribulação. Nada acontece. Para aqueles homens foram chamados de bêbados. Para nós, às vezes, nós somos chamados de loucos. Mas eu sou louca por Jesus. Nós temos que ser loucos por Jesus. Louvado seja o santo nome do Senhor. E aí, Pedro fala: não, eles não estão bêbados, não. Tinha uma promessa. Lá em Joel, que diz assim: Pedro fala para aquele povo, no versículo 15: esses homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os nossos filhos e as nossas filhas profetizarão. Os nossos jovens terão visões e os nossos velhos terão sonhos. Foi profetizado lá em Joel: ficar em Jerusalém que vai ser revestido de poder, e depois que você tiver poder, como Pedro teve, 3.000 almas se converteram a Jesus. Temos que ter poder para falar a palavra do Senhor. Temos que ser cheios do Espírito Santo para passar as tribulações das nossas vidas. Temos que ter poder para louvar. Temos que ter poder para orar. Foi isso com Pedro. E todos aqueles que estavam ali foram cheios
do poder do Espírito Santo. Foram transformados pelo poder do Espírito Santo. E Pedro, nós vemos o poder transformador quando o Espírito Santo nos enche. Ele está em nós, mas quando nós somos revestidos do poder, como Pedro foi, não temos medo. Ele faz milagre. Ele faz a diferença. Pedro e João, depois de tudo aquele fato ali, eles foram para a oração. Muitas das vezes, o crente quer ser cheio de poder, mas não quer dobrar os joelhos, não quer falar com Deus. Quer ser cheio de poder, mas não quer se quebrantar, não quer rasgar seu coração, quer rasgar as vestes, mas o coração não quer. Mas Deus quer que nós rasguemos o nosso coração. Ore mais, busque mais, jejue mais, ore para Jesus. Pedro e João estavam indo, louvado seja o santo nome do Senhor, para a oração. O primeiro milagre, que Jesus não está presente ali fisicamente. Mas Pedro, quando ele está chegando para a oração, tem um homem, louvado seja o santo nome do Senhor, sentado ali na porta, aleijado, pedindo esmola. Ele olha para Pedro e fala: e João, dá uma esmola, dá um dinheirinho aí. No nosso caso, faz um pix, louvado seja o santo nome do Senhor, faz alguma coisa por mim. E Pedro dá um som do Espírito Santo, olha para ele, olha e fala: não tenho nada, mas o que eu tenho, mas o que nós temos, eu te dou. E aquele homem se levantou, e a mesma coisa só é conosco, a mesma unção que Pedro tem, nós temos, porque o Senhor falou que nós faríamos coisas maiores. Não duvide do poder, porque Ele quer te revestir, Ele quer te encher, Ele quer que você saia daqui, oh, louvado seja o santo nome do Senhor, sendo a Bíblia escrita de Jesus, transformando vidas. Que olhem para você e veja o Evangelho vivo na sua vida. Que olhem para você e falem: aquele e aquela é uma mulher de Deus. Pedro, cheio do poder, falou isso para o paralítico levantou, mas não parou por aí. Pedro um dia foi para Lídia, tinha um paralítico também há 8 anos, e ele falou: levanta em nome do Senhor Jesus Cristo. Tinha Dorcas também, que tinha morrido, e ele se assentou do lado de Dorcas e falou: levanta, tá. E ela se levantou. Então esse mesmo poder o Senhor quer derramar nesta noite. Esse mesmo poder Ele quer te encher. Basta você somente crer que Ele quer renovar, Ele quer transformar. Louvado seja o santo nome do Senhor. Ele quer fazer o melhor para a minha vida e para a tua vida. Basta você crer. Amém? Amém. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé. Eu senti de louvar a pastora lá que eu cheguei. E estou pedindo a ajuda da pastora. Coloca a mão no teu coração enquanto nós louvamos. E fala que nessa noite Deus quer fazer algo novo na sua vida. Deus quer transformar a sua vida. Foi dito aqui que muitos serão transformados. Mas você tem que acreditar no poder que vem do alto. Então, está se sentindo triste? O poder vem para te revestir. Está achando que está difícil? O poder vem para te revestir. Nessa noite Deus vai te dar algo novo. Saia daqui acreditando. Saia daqui profetizando algo novo para a sua vida e para a vida da tua família, para a vida da tua igreja. Amém? Põe a mão no teu coração. Eu quero que você fale com o Pai. Louvado seja o seu nome. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Vem me visitar hoje aqui.
Glórias a Deus, aleluia. Mas corredor, você que queira oração, ou a todos que a pastora está fazendo oração.